Senhor Deus, obrigada por este momento. Que o Senhor se faça presente aqui, Pai. É tudo sobre o Senhor e nada sobre nós. Que o Senhor flua neste lugar. O Senhor conhece o nosso coração e o propósito desse projeto, Senhor. Que vidas sejam alcançadas através do nosso testemunho, através da nossa voz. Nós te amamos e te engrandecemos para a honra e glória do teu nome. Eu te amo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que assim seja. Amém. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao 10º episódio do nosso podcast do Mulheres Forjadas. Muito prazer, eu sou a Vivi, esposa do Eduardo, legendário 143648, mãe atípica do Davi e mãe do ursinho Heitor. Para mim é uma honra estar aqui servindo você, contando um pouco do nosso testemunho, buscando alcançar vidas através do nosso ministério, que é o Mulheres Forjadas, que não deixa de ser uma reunião de mulheres cristãs que estão aqui em um único propósito: alcançar vidas através do nome de Jesus. Né, Maria? É isso, Vivi. Então hoje estamos aqui, gente, no 10º episódio. Eu nem acredito, Vivi, que nós já avançamos dessa forma. Verdade. Então isso é Jesus nas nossas vidas. Então hoje nós estamos aqui para servir você. Então separe um tempo, veja os nossos conteúdos, compartilhe com todo mundo e venha fazer parte do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Meu nome é Maria, eu sou esposa do Hugo, legendário 143651, e tenho uma conquistadora também, Maria Rita. O número dela é 143651, dígito 1. Temos um dígito, gente. E sou casal REM também. Hoje eu não estou de boné, para dizer assim, mas eu tenho um 10X aqui, ó, do nosso 10º episódio. E hoje nós estamos aqui para receber uma convidada que ela muito também especial. É muito especial. Gente, e ela tem 3 legendários na vida dela. Que 3! privilégio! Eu vou chegar nessa. Deus! Eu tô com 5 anos, Que então... bênção, né, Vivi? Fala. Então hoje nós vamos receber aqui no nosso estúdio a Miriam. Bem-vinda! Obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É uma honra. Acompanho vocês desde o início. Já estão no 10º episódio. Gente, Amém. Glória a Deus Deus. é maravilhoso, né? E eu sou Miriam. Sou esposa do legendário Jair. Decorei todos os números. 143646. Mãe do legendário Cauã, 143419. O Jair e o Cauã serviram juntos a primeira vez. E do Kaique, 184997. Não posso errar de nenhum, senão eles vão ficar bravos, né? E também somos um casal REM. 6937, né, Maria? Sim. Tivemos a felicidade de participarmos juntos. É uma bênção. Com certeza. O REM também é uma bênção nas nossas vidas, sim, né? Sim. Foi um complemento, né? Na verdade, exatamente. Eu sei que ainda existe várias montanhas a serem superadas, mas cada uma vai complementando, fazendo um degrau de cada vez, e foi muito importante o REM para... Acho que faltava algo para as mulheres, né? Sim. Onde se encontravam as mulheres. Foi positivo. Amém. E que privilégio é esse elo que uniu as nossas famílias, né? Pois é. Porque assim, desde o começo, eu acho que assim, o amor que saiu, que foi fruto daquela montanha entre nossas famílias, entre nossos maridos, resvalou na gente, né? Sim, e isso exatamente. é muito incrível. Acho que antes da gente até falar de montanha, eu só vou deixar uma coisa muito clara aqui. Nós não temos vínculo nenhum com Legendários, nós não somos patrocinados pelo Legendário, nós também não temos vínculo direto com nenhuma outra instituição ou nenhuma outra igreja. Nós estamos aqui doando nosso tempo como um projeto social, trazendo vidas que foram transformadas através desse processo da montanha. Então, o nosso único objetivo é contar o nosso testemunho e, através dele, alcançar você que está aí na sua casa. Né, Maria? É isso aí, Vivi. Então,
É isso, gente. É isso. Então vamos assistir. Mergulhar agora. Vamos mergulhar nas montanhas. Amém. E vamos abençoar a vida dessa família incrível. Amém. Obrigada. Amém. E que privilégio, então. Vamos falar, 3 meninos. Eu sou mãe de meninos também, 2 pequenininhos ainda. Olha. Então, você ter 3 legendários, conta pra gente, assim, um pouco dessa história. Como foi, não Sim. só da montanha, mas de você mesmo. Sim. Como que foi Bom, isso? nós... minha história com Deus... Eu fui criada numa família católica, posso dizer assim, né? Matriculada em colégio católico. Mas era aquela fé um pouco mais fria, né? E eu fui descobrir realmente Jesus e tudo aquilo que ele realmente pode oferecer há 14 anos atrás. 14, bênção. 15 anos atrás. E eu... Na verdade, eu sou o Jair, ele é o meu segundo casamento. E no meu primeiro casamento, num processo de separação, foi bastante dolorido. Eu sempre escutei falar, ou você vai conhecer Jesus pelo amor ou pela dor, né? E eu fui pela dor, porque realmente foi um processo bem complicado. Eram 2 crianças pequenas, né? Um de 3 e um de 2 anos, eram quase 2 bebês. Difícil. E eu me vi sozinha dentro daquela situação, né? Era mãe solo, existia uma situação muito séria de endividamento na saída do casamento. Enfim, eu fui pela dor, né? Há 14 anos atrás, e isso aconteceu justamente. O Jair, não sei se vocês sabem, o Jair é meu melhor amigo de infância, né? Não, novidade pra nós. O Jair, Vocês têm que ouvir o outro lado, né? Nós vivemos... Eu conheço o Jair há 40 anos, né? Eu conheci o Jair com 11 anos de idade. Nós vivemos toda uma adolescência juntos, mas era amizade mesmo, existia um amor genuíno, mas era amizade. E com 40, 38, 37 anos depois, já separada, neste processo, buscando Deus, foi quando a gente se reencontrou como amigos, né? E esse reencontro, enfim, apareceu de uma maneira mágica, né? Deus mostrou ali que um precisava resgatar o outro de alguma forma, né? Existia um resgate para mim e existia um resgate para ele. E desde então a gente juntos, né, buscando sempre a Deus, cada um frequentava uma igreja diferente. Eu frequentava a Assembleia de Deus no Brás, a Debras, e ele frequentava a Casa da Rocha, que era uma outra igreja, e a gente entendeu que em algum momento, já que nós estávamos partindo cada vez mais para uma união consolidada, que a gente precisava frequentar a mesma igreja. Ele ia às vezes na Debras, eu ia às vezes na Casa da Rocha, e em algum momento a gente decidiu, frequentando por uma outra situação, a Renascer, e a gente se firmou na Renascer lá na Moca. Amém. O Jair foi muito importante na minha vida, lógico, ele assumiu não só a Miriam, mas 2 crianças, né? E hoje ele faz o papel, certamente, ele é o pai dos meus filhos, eu falo isso com todas as palavras, com todas as certezas. E ao longo desses 14 anos de igreja, eu levava os meninos quando eles eram crianças, e na adolescência... Aí o negócio já dissipou um pouquinho, eles já não tinham mais tanta vontade de ir na igreja. Enfim, nós continuamos na mesma pegada, persistindo. Foi super importante. E aí surgiu o Legendários, né? Eu ouvi falar do movimento Legendários. Na verdade, eu faço um trabalho, eu trabalho com... No meu segmento, eu faço algumas viagens, né? Uma vez por mês. E eu tava lá no Mato Grosso, desci no aeroporto juntamente com uns 40 homens vestidos de laranja. E aí... da onde que apareceu esses homens, né? E esses escoteiros barbados, né? E aí, no aeroporto, na entrada do aeroporto, um monte de família com cartaz, bexiga. Eu falei, que é isso? E eu fiquei super curiosa, né? Eu sou muito curiosa, já fui no Google, né? Já tirei foto. Não, Google, pesquisa, homens de laranja. Homens de laranja, que é isso? Enfim, e vi que eram os Legendários, aí eu falei, Jair, você já ouviu falar nisso? Porque o Jair é uma pessoa que é muito...
ele é muito motivador. Ele sempre busca, desde que ele teve todo o problema dele com a adicção. E nós nos reencontramos. E ali existia um propósito, né, para ele ficar limpo. Ele sempre buscou se desenvolver espiritualmente cada vez mais. E também um autoconhecimento, uma busca de ser uma pessoa melhor diariamente. Então, qualquer coisa nesse sentido. Quando eu vi o Legendários, falei, você já ouviu falar no Legendários? É um movimento que os homens vão para a montanha, buscar Cristo, bem interessante. Enfim, teve essa conversa e passou. Aí daí alguns meses, o Zé, né? A gente chama ele de Zé, mas o José Tosta é amigo nosso, muito amigo, irmão do Jair. Aí eu tô vendo no Instagram o Zé de laranja. Eu falei, é um sinal, gente. Eu falei, lembra daquele movimento que eu comentei? O Zé... Aí, coincidentemente, também um funcionário meu, que trabalha comigo, falou, olha, eu vou participar de um movimento assim. Eu falei, não. É muita coincidência. Mas até então era só o nome. Você não sabia ali, não tinha pesquisado mais a fundo, não. Foi muito superficial, né? Bem raso ali. Bem raso. E hoje, se você pesquisar, tem muito mais informação do que há um ano atrás, né? E aí, quando esse meu amigo voltou da montanha, ele me contou, mas ele falou... Você vai me jurar que você não vai falar para ninguém, né? E aí ele me deu o link, ele já tinha o link da próxima montanha. Olha. Ele voltou em maio, ele já tinha o link da montanha que ia ser em julho, né? Aí eu compartilhei com o Jair conversou com o Zé, enfim, eu vou servir, você vai nessa montanha. E ele compartilhou com os meninos. Falou, vamos. Aí o Cauã... o Kaique, foi em julho, o Kaique tinha uma viagem com a família da namorada, né? Eles iam para os Estados Unidos. E o Cauã falou, eu vou. Quantos anos tem os seus filhos? Hoje o Kaique tem 20 e o Cauã tem 22. Tá. Na época o Cauã, quando ele falou, eu vou, ele tinha 20. Né? Ele completou 21. E aí o Cauã, entre os dois, o Cauã era o mais afastado literalmente da igreja, né? O Kaique de vez em quando, amanhã eu vou com você. O Cauã, eu percebia que quando ele ia um pouco menor, ele já queria dormir, né, bem desfocado. E aí, quando ele falou, eu vou no Legendários, eles estudam no colégio católico, né, estudavam. Nesse colégio católico tem um movimento de final de semana que chama Coração Inquieto, onde eles reclusam, né, os adolescentes sem celular, né, momentos de oração, louvor, e fica todo um final de semana. Aí o Cauã falou, mãe, eu quero ir no Legendários. Aí eu falei, Cauã, você sabe o que é? Não. Eu falei, mais ou menos assim, é uma mistura de Coração Inquieto, né, uma busca por Cristo, com No Limite, né? Aí ele, eu quero. Tá. Eu falei, então você quer, então você vai, né? E aquela preocupaçãozinha de mãe, né? Porque o Cauã foi o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, aqueles cuidados mais especiais, mais mimados. Eu falei, ele vai sofrer. Mas enfim, né? Deus no controle, Deus preparando tudo. E aí foi quando chegou a vez de ir o Jair e o Cauã, eles foram juntos. Eles serviram juntos. Foi bastante especial, toda aquela novidade. Mas serviram juntos, se formaram juntos? Se formaram juntos, desculpa, se formaram juntos. E você participou desse processo sendo mãe e esposa, mãe e esposa, nas lives. E como esse colega me disse, o que acontecia, nada. Nossa, nada, gente, eu contei pra eles. Eu acho que se eu soubesse, eu não mandaria. Nada eu contei pra eles, mas com o coração, assim, bastante apertado. Mas eu tinha certeza que ia ser especial, porque era pra Deus, e o que vem de Deus é sempre especial, é verdade, né? Com certeza. E, enfim, aquele processo de arrumar mala, de lista, não pode faltar nada. E você ajudou? Conta pra gente, né, se você lotou. Olha, eu não arrumei, eu não ajudei a arrumar, mas compor a lista, eu confesso que eu ajudei. Deixar ela um pouquinho mais pesada. A bendita canequinha foi o último item da lista que eu falei, meu Deus, onde eu vou achar? Porque pareceu um negócio tão especial, né? Mas não é um negócio muito mais simples do que parece.
E foram, né? Eles serviram não, eles a primeira vez eles foram pela Lagoinha, como participantes, né? Como participante, juntamente com os meninos, com o Hugo e com o Edu. Só um parênteses, né? O Jair voltou da montanha, o Hugo e o Edu era assunto. Não, eu tô falando esses três. O Hugo e o Edu, porque o Edu, eu falei, meu Deus do céu, você desceu com eles literalmente da montanha, né? Assim, foi uma união bastante importante e bonita. É verdade, eles sempre voltam da montanha, né? Muito unidos, né? Sim. Eles só falam um do outro e eles se comunicam. Claro que com o tempo alguns vão se afastando um pouquinho, né? Mas é bem importante essa proximidade deles, né? Um tá ali, ajuda o outro. Eu acho que a família deles foi muito especial, né? Eu falo isso pro Jair, foi muito abençoada. O Cauã, ele começou um contato com a família dele, mas a família dele tinha muita gente de fora de São Paulo, né? Então, isso acabou dissipando, mas eu falo que a família do Hugo, do Edu, do Jair, foram muito abençoados, né? Porque famosa família 27. A famosa família 27, porque eles conseguiram literalmente se conectar, né? E dar sequência, né? A todo esse processo. Enfim, eles foram, né? Eu, coração muito apertado, deixei eles lá na Lagoinha, assim, em prantos, né? Imagino. Em prantos. E eu tinha convicção de que eles iriam ficar juntos, né? Essa parte... existem as particularidades. Enfim. Sim e não. Sim e não. E... todo aquele processo daqueles 4 dias em oração, em comunhão com vocês, com as meninas, é muito importante essas lives, assim, te conforta. Literalmente, eu senti que eu subi a montanha junto com eles, tive sintomas que eles tiveram ali, foi... E depois é incrível, é espiritual, assim, né? Você vai depois quando você bate os sintomas. É muito espiritual, é muito. A montanha deles foi frio, né? Eles passaram por um frio intenso. E teve uma noite que nada me aquecia. Nada me aquecia, né? E as meninas falaram, quando você tiver algum sentimento que você perceber que é espiritual, ajoelha e ora, né? Que Deus está cuidando, e foi isso que eu fiz. Foi especial a chegada deles. O Cauã, ele é o meu filho mais velho, e ele entendia muito mais o processo de separação do que o Kaique, né? E ele assumiu alguns papéis que não eram dele, e em algum momento na vida dele, ele sempre foi um menino muito alegre, muito brincalhão, muito amigo de todos. Eu senti que ele um pouco se fechou, né? Ficou um pouco mais introspectivo. Passar por aquele processo, né? Isso já mais na adolescência, né? Eu lembro que a gente fez terapia, né? Na separação. E a terapeuta, a psicóloga, ela me alertou muito para isso, porque ele estava desenvolvendo um processo de maturidade muito acelerado, em que em algum momento isso poderia trazer alguma consequência dele acelerar tanto esse processo, porque ele estava se achando responsável por toda aquela situação. Te conto isso para chegar no dia da chegada da montanha. Quando eram muitos homens, eu acho que foi uma das maiores montanhas, né? Tinham mais de 600 homens. Assim. Se não a maior, bom, se não foi a maior, foi uma top 3. Uma das maiores. Muita, e eles chegando, e a primeira pessoa que eu vi foi o Cauã, né? A gente que é mãe, você sabe o que eu vou falar. A gente conhece a cabeça dele. Né? O fio de cabelo a gente conhece. O fio de 600 homens. Aquele é o Cauã. Meu filho. Todo mundo... De laranja. Todo mundo de laranja. Todo mundo com boné igual. Todo mundo igual. Né? Como é que reconhece uma pessoa, né? Como se reconhece? Mãe sem mãe. Assim. E eu até me emociono de falar assim, porque eu olhei o Cauã de longe e eu senti que o meu filho tinha deixado tudo na montanha, aquilo que não agregava mais para a vida dele, assim, ele voltou um menino leve, assim, o sorriso dele era leve, assim, quando eu vi ele de longe,
eu falei, Deus fez a obra, né? Amém. Glória a Deus. Óbvio que você vai tocar agora, porque tem duas choronas aqui. Eu me emociono toda vez, porque é difícil, né? Você vê as pessoas passando por tanta coisa e às vezes não tem quem ajuda, Sim. né? Ou a pessoa não consegue pedir ajuda para solucionar aquela dor, né? A pessoa prefere, às vezes, conviver com a dor e também não pede ajuda, Sim. né? E quando a gente vê essa transformação, essas mudanças, a gente fala, não, é Deus que encaminha tudo, né? As pessoas, tudo que a gente passa ao nosso redor, a gente tem que ter a certeza que Deus está conosco. Sim, e que Ele não nos abandona. Sim. E que Deus sempre vai mandar alguém para te ajudar, desde que você peça essa ajuda. Que você esteja disposto a abrir mão de algumas coisas, né? A largar o que não agrega na sua vida, né? Então, isso me emociona demais também. Foi muito especial, foi muito especial. E aí, depois, no meio daquela multidão, o Jair me achou. Né? Eu não conseguia. Eu sou pequena, enfim, ele é grande, aí ele me achou e eu, como eu disse, o Jair, ele sempre busca uma transformação, ele sempre busca ser uma pessoa melhor. Espiritualmente, também é uma busca diária, isso antes da montanha. E quando eu vi ele naquele dia, eu vi uma pessoa realizada, assim, né? Ele se encontrou e ele falou assim, eu vi Deus. Né? Olha, glória literalmente eu vi Deus e veio apaixonado por esse movimento, assim, tudo virou, que as mulheres falam, tudo passou a ser laranja na minha casa, né? E literalmente eu vivencio essa transformação. O Cauã, eu não sei se ele consegue, se ele tivesse, se alguém perguntasse para ele, Cauã, o que aconteceu na montanha, o que você viveu, o antes e o depois, eu não sei se ele conseguiria verbalizar isso que eu, como mãe, enxerguei, né? Mas hoje é um menino muito mais leve, um menino que troca mais, que se comunica mais, que é colaborativo em casa, enfim, é o Cauã que eu gerei. Né? Você realmente retomou o seu filho, né? Ele subiu com a mala cheia de traumas, talvez, medo, insegurança, tristeza, talvez, por todo o processo que passou. E peso que não era dele e que ele achou, né, que era responsável. E literalmente a gente viveu essa transformação e logo depois o Kaique, né? O Cauã chegou na montanha e aquele dia estava tendo um batizado na Lagoinha. 1.000 e tantas pessoas e eles super cansados. Aí o Cauã, eu preciso contar uma coisa para vocês, para mim e pro Jair, eu vou me batizar. Aí o Jair falou, bênção, né? Glória, enfim. Só sei que nós saímos de lá 8 horas da noite. Nossa. Eu fiquei com vocês, a gente teve um amigo nosso também da mesma, que também subiu e se batizou também. Foi um dia muito lindo e muito incrível. E a gente imaginando que os meninos iam chegar muito cansados, né? Eles estavam muito felizes e ficaram lá até, sei lá, 9, 10 horas da noite. Né? Que tinha louvor. Glória a Deus. E eles eram os últimos da fila, né? Era. Turbinha de laranja. Turbinha de laranja, né? Tava até esfriando. Ele se batizou. Ele falou, mãe, eu quero me batizar agora. Eu falei, vamos lá. E o Jair falou, vamos. Tô cansado, tô com fome, mas vamos ficar, né? E ficamos até o fim. Foi bênção demais, foi especial demais. E depois, aí o Kaique, foi julho, né? Aí rotina de faculdade, de trabalho. Ele conseguiu, dezembro, primeira oportunidade que ele viu que poderia subir. Ele começou a pesquisar, e o Kaique ele vai atrás, ele fica pesquisando. Aí chegou no Jair e falou, tio, tá aqui. Era começo de janeiro, vai ter uma montanha, acho que era 28 de janeiro. Vamos fazer inscrição, vamos. Será que ele fez isso porque ele viu a transformação? Ou porque ele já tinha lido um spoiler? Ele falou, não, preciso também passar por esse processo. O que você acha que motivou? Eu acho que as duas coisas, Vivi. Eu acho que ele viu a transformação. Eu acho que ele sentia falta
desse irmão, né, mais próximo. Então ele viu muito claro a transformação do Cauã. O Kaique, não só o Kaique, os dois, o Kaique ele é apaixonado pelo Jair, né? O que o Jair fazer e falar, ele tem que ter muita responsabilidade, porque o Kaique, ele segue ele. Então, ver o Jair, o quanto o Jair estava envolvido nesse movimento, também motivou. Então, ele pesquisou, aí apareceu acho que Piracicaba. Sim. Aí, vamos. Aí o Jair falou, vamos. e a mala semi-pronta, né? Porque já tinham subido. E aí o Kaique foi em janeiro. O Kaique é um menino muito especial, é um menino doce, né? Iluminado, que todo mundo que conhece o Kaique ama o Kaique. E aí a namorada dele, ela é católica, a Gabi. Uma menina muito especial também. E aí ela falou assim, tia... Eu acho que o Kaique não precisa ir na montanha, porque ele já é perfeito, né? Aí eu falei, sempre tem algo mais, né? Deus, ele é infinito e sempre tem algo mais para nós, né? Eu acho que é importante, fique em paz, vai dar tudo certo, enfim. E o Kaique também foi... também veio encantado, apaixonado, e hoje todos nós vamos para a igreja, Glória a gente congrega juntos. Amém. Você e sua casa servem eu e minha ao casa Senhor. servimos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. O Jair continua servindo, a gente sabe que cada montanha é uma montanha, cada montanha é uma transformação, e eu falo que assim, a montanha não é só para eles, né? Deus tem me forjado também de uma maneira muito especial. Amém. Muito especial, assim. Teve montanhas que era para mim. O Jair foi para mim. Olha, que conexão bonita. Porque é isso, vocês são um só. E é tudo que um passa, o outro também passa. E existe esse tratar de Deus com cada um. Sim. Eu lembro que quando também os meninos subiram pela primeira vez, lá mesmo, quando eu dei um depoimento, eu falei, só quero meu marido de volta, porque eu tinha que mudar. Exatamente, e eu mandei ele, às vezes, achando que ele tinha que mudar uma coisa ou outra. Mas Deus já tinha mudado muita coisa no meu coração. Eu não estava sendo a mulher que deveria edificar a casa do jeito que o Senhor espera que assim a gente faça. Uma mulher exatamente sábia. Isso. Assim, em algum momento, em alguma live, alguma montanha, eu senti isso, né? Que eu também precisava mudar, né? Que tinha muita coisa em mim. Talvez pela minha história, né, de separação, de filhos pequenos, muitas vezes eu ocupei o lugar dele. Né? Eu ocupei o lugar dele. E Deus está me forjando muito nesse sentido, muito. De que realmente cada peça dentro da sua casa tem um papel, e esses papéis têm que ser respeitados. E Deus mostra isso claramente. Glória a Deus. Até porque Deus nos fez com um propósito, né? Sim. E aí, se a gente de fato assume papéis que eles não são nossos, como você vai manter uma casa de pé você fazendo um serviço que de repente não é o seu? Exatamente. E aí você carregando pesos e mochilas que não são as suas mochilas. E aí quando você começa a fazer aquilo que você foi designada para fazer, as coisas começam a entrar no eixo e tudo começa a ficar muito fluido, né? E a gente consegue perceber um pouco dessa graça de Deus, dessa bondade dele sobre nós. Você sabe, Vivi, que agora eu lembrei de uma situação. A gente uma vez participou de um encontro de casais. E esse encontro de casais tinha um stand-up, né, pra ser mais descontraído, onde era um casal falando como que o homem é e como que a mulher é, né, qual a natureza de cada um, e falando as partes de rotina, né, que os probleminhas que acontecem na rotina. E nós nos vimos ali em papéis diferentes. Olha só. Naquele momento passou a ser até engraçado, né? Porque eu ainda já falei assim, você fica desse lado e eu fico desse, porque vamos só trocar. Vamos trocar. Estamos, né? Mas hoje, com mais maturidade, tanto eu quanto ele, a gente consegue
perceber, e essa comunhão com Deus, né? Essa intensividade de buscar Cristo, de montanha, e essas companhias de vocês, essas lives, essas trocas nos mostraram que não tem nada de engraçado, e que realmente estávamos carregando mochilas que não eram nossas, né? Eu as dele e ele as minhas. E você acaba, às vezes, saindo do propósito. Uma das coisas, assim, que pra mim, agora eu já carrego pra vida, que eu aprendi com esse movimento, eu vou fazer 25 anos de casada esse ano. Olha, parabéns. Então, esse ano, amém. Pela glória de Deus, eu vou fazer 25 anos. E aí, por todo o tempo e por uma vida inteira, eu nunca tinha parado pra orar pelo meu marido. Eu sou nascida e criada em um berço cristão. Então a gente entrega muita coisa pra Deus, mas eu nunca tinha parado mesmo pra orar por ele ou pelo projeto dele. E aí depois que a gente começou a andar com essas mulheres tão maravilhosas como você, que Deus nos apresentou, eu aprendi que a gente deve sim ser intercessora dos nossos maridos e dos projetos, daquilo que Deus coloca no coração deles. E aí eu aprendi recentemente, até compartilhei em uma das lives, que você já perguntou pro seu marido pelo que você deveria orar? Eu escutei isso de você. Então, é isso. Eu escutei isso de você. E imagina a importância disso. Sim. Imagina assim, tudo que a gente falar aqui vai ser concordado no céu. Então, uma vez que o teu marido pede, olha o poder espiritual disso, dele ter um projeto e de ele colocar isso na mão da esposa, e a esposa também, assim como ele orar em prol disso, já está concordado no céu e já está alinhado com o propósito. Sim. Então é só esperar o tempo de Deus para executar. E aí é algo que eu não tiro mais. Então essa oração, hoje meu esposo também está indo para vocês, depois me contam quantas vocês têm, mas eu acho que ele está indo para a 6ª ou 7ª, ele não sai mais antes de que eu faça uma oração por ele, antes de que ele faça uma oração por nós, para nossa casa, porque é tudo isso muito espiritual. A gente aprende a acessar patamares que a gente nem outrora nem olhava. Sim. E não dava a devida importância. Eu escutei isso de você. Hoje, uma iniciativa do Jair, né? Nós temos um grupo nosso da família, nós 4, e hoje nós fazemos oração. Ai, que todo bênção. Mundo coloca 3 minutos de oração um pelo outro. Glória a Deus. Todos os dias. Eu confesso que eu não tenho o dom eu fico sempre preocupada quando eu sou colocada para fazer uma oração, né? Porque a gente quer fluir naturalmente e às vezes as palavras não chegam, você quer colocar uma palavra um pouco mais bonita, mas não é isso, né? Deus é simples, né? Que nem diz uma música, Deus só quer relacionamento. Amém. E aí tem sido bênção também, até porque ver os meninos orando, né? Um pelo outro, uns pelos outros, por nós por eles, e desenvolvendo, criando esse relacionamento com Deus é muito gratificante. Ai, gente. É maravilhoso isso, né, Miriam? A gente também em casa, a gente faz o nosso devocional, temos o nosso momento de oração. Se o meu marido não está, eu faço com a minha filha. Se eu não estou, ele faz com ela. E tem que ser assim, né? Então, a gente tem que trazer para nossa casa bênçãos e pessoas que Deus envia para nós e que Deus afasta pessoas de nós. Sim. Então todos os dias a gente tem que estar com essa comunhão e acordar com esse propósito, com essa decisão de ser uma pessoa melhor, né? Não só para sua casa, para todo mundo, para a sociedade, né? Para você ser exemplo, exatamente, né? Para as pessoas te olharem e enxergarem Cristo, né? E cada vez a gente percebe que cada vez mais a gente tem sede, né? Amém. Sede de oração, sede de estar inserida nesses processos, sede de estar com pessoas que estão congregando também, que estão em comunhão. Estão no mesmo propósito. Tem uma situação do meu filho que eles são, né, jovens, 20, 22, várias amizades, e que ele falou, mãe, ele foi numa balada, né, num aniversário, e era um aniversário de um conhecido, um aniversário balada. Ele falou, me senti um peixe fora d'água. Um determinado momento, tudo aquilo para mim já estava esquisito, né?
Aí eu falei, é o Espírito Santo trabalhando, Jesus te mostrando. É um processo natural, né? Você começa a perceber exatamente aonde você quer estar e com quem você quer estar, né? Lógico que para ele virou uma crise, né? Meus amigos, né? Eu falei, você tem que convidar seus amigos para ir para a igreja, né? Você tem que ser um canal, né? De bênção na vida deles. Você tem que falar do que você está vivenciando na igreja, o que você vivenciou no Legendários, né? Ser um canal e trazê-los para esse novo mundo que você está agora desbravando. Amém. Uma coisa que eu percebo, assim, né? A gente aprende muito nesse processo, e principalmente depois com as lives, né? Também é uma outra frase que a gente traz pro coração, é que o homem chega onde a oração da mulher chegar primeiro. E você sendo, né? Embora você fale, ai, Vivi, eu sou mais tímida, né? Com essa questão de orar, no seu coração, com certeza Deus já recebe tudo aquilo que você coloca aos pés dele. E hoje você colhe os frutos de tudo aquilo que você plantou há mais de 14 anos atrás. Então, poder enxergar isso, para quem não sabe, vou falar com você que tá em casa, o Jair, que a gente tá falando, que é o esposo dela, ele já gravou com os Homens Forjados, que é o grupo dos Homens Legendários ali, quem são os responsáveis pelo podcast são os nossos maridos, o Eduardo e o Hugo, e eu vou pedir para cortar um trecho que o Jair fala dessa mulher aqui. Gente, é uma prova de amor em rede nacional, que ele fala assim, mas é um orgulho dessa mulher, que aí eu acho que um pouco da fala dele você vai entender a importância de se ter uma Miriam como esposa, assim. A Miriam apareceu na minha vida numa simples mensagem no Orkut perguntando na minha mãe. Já fazia maior tempo que eu não a via. Maior tempo. Deus sabia que tinha que ser ela, irmão. Deus foi tão generoso comigo, ele falou, a única pessoa que pode ajudar o Jair, um relacionamento, uma esposa, é essa menina. Porque ela é incrível, cara. Ela cuidou de mim, ela viu o processo que eu tava passando, ela não me julgou em momento nenhum, e eu a respeito por ela. Eu falei, eu nunca mais vou usar. Porque ela tinha os dois meninos pequenos, um tinha 7, o outro tinha 9. Eu falei, eu não posso destruir mais isso. Porque você começa a colocar a mão no uso, você destrói, irmão. Mesmo sem você querer destruir. Porque quando você tá no uso, só pensa em você, só pensa em usar, você não tem compromisso. Então é um grande exemplo, e é por isso que pra gente é uma honra ter você aqui contando, né, esse testemunho, quem você é como esposa, quem você é como mãe, para que você alcance, através do seu testemunho, outras mulheres, porque a gente tem muitas mulheres que são mães solteiras, nossa, um monte, né, que estão ali carregando fardos gigantes, estão desesperançadas, e você passou por todo esse processo, e hoje você colhe essa bonança do Senhor, né? Como eu disse para vocês, o Jair foi um amigo de infância, e quando a gente se reencontrou, ele estava numa fase difícil, né? Eu estava numa fase difícil, pela separação, por todo o processo que envolve isso, 2 crianças pequenas, e ele estava numa fase que ele estava querendo sair do vício, né? E era tudo muito dolorido, né? Porque eu pensava, falei assim, meu Deus do céu, como que eu posso entrar num relacionamento com 2 crianças pequenas, uma pessoa que eu já amava porque era meu melhor amigo de infância, mas era um amor que estava se transformando, né? Um amor de homem e mulher. Como que eu vou entrar num relacionamento desse, né? E uma pessoa virou para mim, eu fazia terapia na época, e a minha terapeuta virou para mim e falou assim, você é um anjo da guarda que Deus colocou para dar um propósito na vida dele e tirá-lo dessa. E ela falou, ele vai afundar se você não ajudá-lo. Ela chama Beta. Beta, te amo. E foi isso. Eu entendi que eu tinha que realmente abraçá-lo naquele momento, que eu tinha que ajudá-lo a resgatá-lo, que se ele estava encontrando em mim e nos meninos um propósito, um motivo para largar tudo e realmente ter um renascimento, uma outra vida, eu tinha que estar de mão dada com ele. Glória a Deus. Olha, foi difícil. E você naquela situação, eu imagino
que você estava precisando de alguém para te ajudar. Aí você pensa, como é que eu vou ajudar alguém se sou eu que estou precisando de ajuda? Exatamente. Aí você percebe que Deus está te mostrando que tem pessoas que precisam da sua ajuda, que precisam de você, que você é forte, que você pode. E quando você tem Deus, você não precisa de mais nada. Qualquer batalha. Exatamente isso. Foi exatamente isso. Eu estava querendo alguém para me ajudar e Deus estava me mostrando ali que eu ainda tinha força para ajudar alguém. Lógico que Ele também me ajudou, né? Dentro do processo, Ele também me ajudou e muito. E assim, eu também sou apaixonada por ele, porque eu falo que se aquele Jair de 14 anos atrás, muito judiado por todo o processo que ele teve, se eu não percebesse que a cada dia ele buscava uma transformação, ele buscava ser uma pessoa melhor, eu não estaria com ele hoje. Mas eu via a vontade nele de realmente largar tudo, se transformar, ser um exemplo para os meninos, buscar Deus a todo momento, né? Ele é muito espiritualizado. Eu falo, assim, eu sei que Deus não faz diferença entre as pessoas, mas eu acho que pro Jair ele faz. Ele dá uma forcinha ali, né? Ele tem um canal, seus preferidos. Ele tem o seu canalzinho direto, porque é impressionante, assim, como Deus age na vida dele. E a gente só vai pegando carona, né? Tô junto também. Mas, enfim, todo esse processo, eu vi a transformação dele diária e ainda, né, se transformando, buscando cada dia ser uma pessoa melhor. Eu lembro que há 14, 15 anos atrás, né, a gente tem o mesmo grupo de amigos, porque desde a adolescência. Sim. Você tá maluca? O que você vai fazer? Você conhece o Jair? E aí eu falava assim, não, gente, ele tá buscando, ele tá melhorando, e realmente quem conhece o Jair há muitos anos atrás e conhece o Jair agora é um milagre, é uma transformação assim impressionante. Ele já era uma pessoa muito boa, já era um cara que todo mundo amava na Moca, né? Todo mundo gosta demais dele. Da Moca, meu marido imitando o Jair. É demais. Tem o sotaque da Moca. Mas eu também sou apaixonada por ele. Glória e eu acho que a gente se transformou juntos. E muito com base no nosso propósito com Deus. Glória a Deus. Eu vejo assim, o comprometimento que vocês têm, o comprometimento... É que não adianta, né? O marido espelha a esposa e a esposa espelha o marido. Então, se eu falar do Jair, eu tô falando de você. Se eu falar de você, eu tô falando dele. Porque, assim, vocês são muito comprometidos, assim. Isso pra gente é um aprendizado gigante. Eu vejo os meninos falando... Meu marido fala do Jair com um carinho absurdo. Porque, assim, né? Acho que tudo começou... Nós somos fruto, né? Nós, mulheres amizade. Forjadas, dessa montanha. Dessa família 27, né? E contando pra vocês, né? Nossos 3 maridos subiram a primeira vez nessa família 27, se conheceram lá, desceram grudados. Eles começaram a se encontrar uma vez por semana. Depois, menos de um ano, saiu os Homens Forjados ali, o podcast, e saiu os Mulheres Forjadas aqui. Exatamente. Então, foi fruto dessa amizade. E sempre os 3 muito juntos. Mas eu comecei a falar sobre isso de comprometimento, porque quando a gente vê, por exemplo, o Jair mesmo, quantas e quantas participações da montanha, o Du não foi por conta do Jair. Sim. Porque ele entrou... Não, o Jairzão vai. Aí o Jair, ele vai e ele chama todo mundo no grupo daquele jeito dele da Moca. Ele carrega a multidão. Aí ele, não, amor, eu tenho que ir pra dinâmica X ou Y, ou pra visita X ou Y, porque o Jair vai. E o Jair vai lá no grupo, chama todo mundo, arrasta todo mundo. Não, vamos dia Y. Não, vamos todos os dias. Ele carrega mesmo. Os meninos, ele fica... E aí, quando vai ter férias? Quando vocês vão servir? Ele carrega, ele é intenso, né? O Jair esse cuidado, eu acho que
também disso, né? De vocês e de olhar e de fazer e de indicar também, né? Sim. Aquilo que tem. E aí, sobre isso que você falou mesmo, tudo que passou, que ele conseguiu, para honra e glória de Deus, passar por aquele processo que ele passou, hoje ele dá a mão para outras pessoas, né? Sim. E vocês juntos, e a sua casa cuidando e servindo outras famílias também. Eu diria que esse é o ministério dele, né? Ele salvar essas pessoas, ele levar a palavra para essas pessoas. Ele tá muito habilitado para falar sobre isso, porque ele viveu isso. Tem né? Propriedade, ele tem propriedade para falar, porque ele viveu isso. E nós somos muito conectados mesmo, assim, graças a Deus a gente, Vivi, a gente é casado, Vivi e Maria, a gente é casado, a gente vai fazer 1 ano só de casado, porque a gente se juntou, não nos casamos, né, e isso, a igreja nos cobrando muito. Aí teve um momento, vamos casar, aí a mãe do Jair, ela desenvolveu Alzheimer, né? Ela ficou muito doente. E aí nós adotamos uma criança de 73 anos por 4 anos, né? E aí, sabe, adiante, a vida vai levando. A vida foi levando. E tiveram 2 situações. Uma pessoa que a gente nunca tinha visto, a gente foi fazer aquela visita na Praça da Sé. Ah, sim. Sabe? Na igreja, na catedral. Sim. E nós encontramos uma pessoa, tia de uma amiga, que é uma pastora, e ela sentou do nosso lado na hora do jantar e nos falou isso. Falou, olha, eu preciso falar para vocês que Deus está mandando eu falar para vocês que vocês não são casados, né? Eu falei, será que ela... não são casados e que Deus tem um propósito importante na vida de vocês, mas que vocês precisam oficializar a união. E nós comentamos, vamos fazer, enfim. Ela, inclusive, falou você tem um ministério importante, falou para o Jair, que é justamente cuidar de adictos, né? Trazer, mostrar a palavra para os adictos. Amém. E depois de uns 4, 5 meses, um amigo meu que também é pastor, hoje ele é pastor lá em Londrina, ele me ligou. Gente. Preciso falar com você. E eu, Fernanda, ele falou, não, mas me liga de vídeo. E passou uma semana, minha correria de trabalho. Aí ele falou, você não me ligou e eu vou te ligar agora. E me ligou. E aí era a mesma coisa, eu sonhei com você, a situação, meu sonho não foi bonito, mas aí eu pedi para Deus me revelar o que estava acontecendo com você. Faz muitos meses que a gente não se fala. E você e o Jair ainda não se casaram, né? Ele me dando uma bronca. Tá, olha, Deus incomodando todo mundo para fazer a vontade dele, para você poder fazer. Aí eu fiz assim, Fernando, porque teve uma situação que a gente marcou o casamento e aí surgiu uma oportunidade de ir para a Disney. Olhou pro outro. Vamos para a Disney, né? Enfim. Como a gente se distrai com as coisas, a gente às vezes não percebe. Desobediente, né? Desobediente. E aí, aí eu contei essa história para ele falou, você case rápido, né? Por favor. Cumpra o que Deus tem para sua vida e para a vida do Jair. Então, nós nos casamos dia 12 de junho do ano passado. Nossa! Tá chegando! E aí... complementando toda essa história, né? E que falavam que Deus tinha muitos propósitos na nossa vida e que nós nos casando, isso realmente ia ser concretizado. 12 de junho foi o casamento, 12 de junho foi de julho foi a chegada dos legendários. Olha só. E enfim, e só bênção, só bênção. Glória a Deus, vocês estão sendo agora, né? Já éramos, né? Agora somos obedientes e a gente percebe que realmente era esse o processo. Amém. E agora, através do testemunho de vocês, alcançando tantas vidas e tantas casas, e eu não tenho dúvidas, assim, que dos directs que a gente vai receber contando de famílias que foram alcançadas, assim, através do testemunho de vocês. Acho que esse é um pouco do que a gente
espera aqui, né? Doando o nosso tempo. Sim. Porque, assim, a gente não vai ser hipócrita de dizer que todo mundo tem que trabalhar, a gente tem que fazer essas coisas, mas a gente tá aqui, servindo a Deus, contando todas as maravilhas que Ele fez na nossa vida, tudo aquilo que a gente colheu, tudo que a montanha pode fazer por uma família também. Sim. E essa entrega e esse companheirismo da mulher, porque tantos e tantos homens que não são ombreados ou amparados por uma esposa dentro de casa, né? Sim. O apoio é importantíssimo, né, Maria? Um o nosso apoia o outro, apoio, não tem... Quando um dá um passo, o outro tem que estar junto, mesmo que um pouquinho atrás, mas você tem que estar junto, você tem que... Sabe, um outro momento vai ser você que vai estar um pouquinho na frente, né? Sim. Todo mundo tem o seu tempo, né? Então... Agora, ele falou pra mim assim, tem uma montanha agora no começo de junho, né? Resolveram hoje de manhã, né? Não, mas você não sabe. Não sei. Me conta Olha, essa gente, parte. fofoca de montanha. Pode gravar. E a gente vai fazer uma viagem no dia 10 de junho, né? Que é um ano do nosso casamento. Amor, que dia a gente vai viajar mesmo? Ele já me perguntou 200 vezes, né? Eu falei, no dia próximo ao nosso casamento, dia 10 de junho. 10 de junho. Por quê? Porque os meninos aqui, o Edu, vai ter uma montanha no começo de junho. Que dia? Aí ele, acho que é dia 4. Não, acho que é dia 7. Eu falei, não, 7 é um domingo. Aí ele falou, como você sabe que 7 é um domingo? Eu falei, porque 6 é meu aniversário. Ai, gente! Aí eu falei assim, pode ir. Ai, que bonitinho. Eu falei, pode ir, porque a gente já vai viajar na outra semana, enfim. E porque eu sei o quanto isso é importante. Não só para ele, mas para ele e para minha família, ele servir. Né? O quanto é importante para ele, o quanto ele é entregue para servir e servir a outras famílias, né? Assim como a minha família está sendo abençoada, assim como a minha família já foi servida, já foi resgatada. Exatamente. Né? Eu falei, pode ir. Eu falei, a gente comemora, você vai orar no meu aniversário lá, a gente vai comemorar depois. Eu falei... Só a gente entende esse propósito, né? Quando eu envio... meu marido pra montanha, eu sinto assim que eu tô enviando um soldado. Sinto não, né? A gente tá enviando um soldado pra guerra, mas eu fico com um orgulho tão grande quando ele coloca a farda, quando ele bota a mochila e ele tá dando tchau, assim, que ele vai numa bênção tão grande e eu falo pra ele, amor, volte com a mochila cheia de testemunho. Porque é isso que você tá indo buscar, é a atmosfera da montanha e é testemunha e é servir. Então, pra mim, realmente, ele fala, nossa, se eu vou aqui, não sei o que lá, você briga, né? Porque, existem as coisas que a gente briga, nós não somos perfeitos, mas pra montanha, ele fala, lá em casa é minha mulher que fica arrumando montanha pra mim. Ele acabou de falar, acho que ele tá falando com o Hugo, Hugo, a minha mulher quer ficar livre de mim, tá me levando pra montanha. Então, às vezes eles acham que a gente não quer eles em casa, mas não é. A gente precisa dessa conexão entre eles e com Deus, né? E eu não sei vocês, assim, pra mim também é uma montanha. Cada montanha dele eu tenho uma experiência diferente, né? Eu trago uma experiência diferente. A gente sobe junto, a gente tá em oração junto com eles. Eles não só servem, né? Mas eles, de alguma forma, também estão sendo trabalhados, estão sendo tratados. Sim, recebem muito. Eles recebem muito e a gente também. Eu sinto isso muito forte espiritualmente, muito forte mesmo. É uma conexão absurda, assim. Eu experimentei um pouco disso na penúltima montanha, que eu recebi uma notícia do meu marido que ele não estava muito legal emocionalmente, e aí foi uma mensagem dele chorando, e aquilo me desestabilizou, assim, de uma forma que há tempos eu não me via daquele jeito, mas deu eu ficar triste mesmo. E isso foi à noite, foi umas 11 horas da noite, meia dos meus filhos já estavam dormindo, e eu lembro que na minha sala eu dobrei meu joelho e eu orei assim como há muito tempo eu não orava. E eu orei impondo e conversando com Deus, assim, no meu papel de esposa que veio meu soldado pra montanha. E falei, Senhor, eu não aceito que meu esposo saia de casa pra te servir e que ele passe por isso. Então, eu exijo que o Senhor vá lá agora, pegue na mão dele e fale que o Senhor é com ele, pra ele poder parar com isso. Porque o meu coração não vai ficar em paz sabendo que ele tá lá desse jeito. Pois, meninas, no dia seguinte, quando eu recebi notícia,
eu recebi a notícia, ele falando que alguém foi lá, falou com ele na montanha, pegou na mão dele e falou tudo aquilo que eu orei aqui embaixo para entregar para ele lá. E ele falou que depois dessa mensagem, ele foi outra pessoa lá. Então, assim, existe essa conexão, muito existe forte, esse elo. E Deus, forte. Ele atende e ele escuta. Ainda mais porque a gente está no propósito e servindo a ele. Então, a gente tem que exercer muito mais esse papel nosso de mulher, de ajudadora, de apoiadora, de intercessora, para também acessá-los, para que também eles cheguem a esse outro nível. Teve um episódio aí, meninas, conversa de meninas. Uma montanha, eu tava muito cansada, assim, emocionalmente cansada, situações, né? Família, minha mãe já é idosa, meu trabalho, eu tenho um cargo importante, né? Exigências bastante importantes, enfim. E aí, eu e o Jair, a gente é muito conectado, a gente é muito junto, ele é muito intenso. E pra mim aquela montanha ia ser um descanso, né? Um filho ia para um lado, outro filho ia para o outro, e o Jair ia para a montanha. E confesso que eu tava encarando desta maneira. Falei, meu Deus, vai ser o meu momento de descansar. Vou descansar. Meninas, acho que foi uma das montanhas mais difíceis. Nossa. Porque eu entrei num desespero de saudades do Jair. Ai, olha só. Eu acho que Deus quis me mostrar, assim, você mandou ele pra montanha com o objetivo de descansar, mas você não vai descansar, porque eu tô te mostrando o quanto ele é importante pra você, né? Eu fiquei horas ajoelhada e chorando, assim, mas de choro de alma, sabe? Assim, de pedindo perdão para Deus por eu ter tido essa intenção, né? Mas e me provocou de uma maneira muito forte nessa montanha. Isso me marcou demais. Por isso que eu sempre falo, não é só por eles, né? Não é só eles que estão sendo forjados. Não é só eles que estão servindo. Nós também estamos. Glória a Deus. A gente vai... Eu sinto que a cada montanha... Vocês estão o quê? Na 8ª já? Ou, né? Já foi 10ª. Deve ser a mesma conta do Hugo e do Edu. Acho que tem... E aí, acho que a gente vai percebendo que a gente vai acessando outros níveis. Cada montanha, ela é uma montanha. Cada montanha, eles voltam melhores em algum nível. Eu sinto que Jesus vai ajustando parafusos, né? Sim, então, exatamente. Assim, uma vai ajustando uma coisa. E tem outras que não. Tem montanha que eles vão mesmo para servir e talvez para levar uma palavra para alguém e ser o apoio de alguém que está precisando lá, que eles são de fato ferramenta. Sim. Tem montanhas que a gente é muito mais alcançado, tem montanhas que você vai realmente para poder entregar literalmente para servir, né? Outra pessoa. Então e trazer essa atmosfera. Meu marido, ele fala, a montanha é a casa de Jesus e por mim eu não quero sair de lá. Imagina que delícia. Gente, a gente teve uma pequena experiência. Ai, contem pra mim do rei. Vamos contar, né? Conta como é o rei, o que é o rei. Segue a lista, desfrute o caminho, Vivi. Exatamente. Gente, elas não contam. Olha, isso não é aqui nas câmeras, nos bastidores eu tento, mas ninguém me conta. Fala que eu tenho que ir, eu tô aqui. No tempo de Deus. Você vai, já você pra vai. Quem não conhece o rei, é a montanha de casais, tá? Então vai o casal ali, em nome de Jesus, a gente vai em breve. É maravilhoso, né, Miriam? Foi a gente muito sai especial. Lá com tanta coisa pra gente pôr em prática, né? Exatamente. E coisas que a gente passa no dia a dia, que passa despercebido, né? Ali, uma conversa. Exatamente. Um perguntar pro outro, como a Vivi falou da oração. Um perguntar pro outro qual é o seu desejo naquele momento, né? O que você precisa. Tá disponível, tá atenta, tá sensível para ouvir o que o outro tem a dizer e o que Deus tem a dizer. Exatamente. Em relação a cada situação, né? Então, é maravilhoso. Porque às vezes a rotina não nos permite, né? Acaba passando tudo isso desapercebido. Exatamente. Mas o REM vale a pena, recomendo, é muito especial, é um agir de Deus tremendo, enfim, eu queria morar no REM.
Olha, gente, eu queria morar no Reino, né, Maria? Gente, eu tô parecendo aquelas crianças que vão pra Disney, eu também quero ir. Chegarei lá, terei o meu momento de contar e eu vou falar se eu vou poder contar pra vocês ou não. Ou se eu vou falar a mesma coisa, né? Vai ser especial. Amém. E fico feliz pela recomendação. Mas estamos encaminhando aqui pro nosso final. Nossa, já, passa gente. muito rápido. A conversa é entre amigas, né? A gente passa rápido, mas a gente tem muito papo de montanha pra depois a gente falar, porque nossos maridos, em nome de Jesus, caminharão por essas montanhas até a eternidade. Amém. Se Deus quiser. Então, nós teremos muitos outros episódios, porque o elo deles, assim... É muito bonito, né? Indestrutível, assim. Eles têm uma irmandade muito forte, muito bonita. E, querendo ou não, nós estamos conectados através deles, né? Porque nós somos um só. Com certeza, sim. é verdade, gente. E aí, eu quero aproveitar esse momento, se você... falasse pra essa mulher que tá em casa, talvez passando ali por um momento de desespero, talvez precisando de uma última chance ou de uma última ferramenta, seja pra poder salvar um filho, resgatar um filho ou um marido, se você recomenda esse processo e que você fale algo pro coração dela. Eu muito recomendo esse processo, assim. Eu tenho 3 legendários em casa e eu vejo a transformação nos 3. Foi muito especial. A transformação, ela não acontece da quinta pro domingo ou da quarta, enfim, ela vem acontecendo, Deus vem agindo diariamente na minha casa e eu recomendo, mulheres, apoiem seus maridos. É muito importante nós estarmos desse lado, apoiando eles e é bênção. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Glória a Deus. Obrigada por isso. Obrigada pelo seu servir. Eu vou para os recadinhos finais e já libero para Maria se despedir. Sim. E aí, é só para reforçar que, já falei no começo, estou reforçando agora, nós não temos vínculo direto com Legendários, não somos patrocinados pelo Legendários, estamos aqui doando o nosso tempo de coração, como um projeto social que visa alcançar vidas através do nosso testemunho. Se você, assim como a Miriam, tem um testemunho tão lindo para contar pra gente, nos procure, quem sabe você vai estar aqui daqui a pouco também contando e alcançando outras famílias através da sua voz. Nós temos um grupo de mulheres cristãs, venha caminhar com a gente, é um grupo lindo, a gente tem ali uma apoiando a outra, seja com pedidos de oração, a gente tem um encontro em live uma vez por semana, vai ser assim uma bênção ter você caminhando com a gente, uma honra também. E se por acaso nesse processo de montanha saiu um dado recente, se eu não me engano, que 70% ou 80% das inscrições, quem faz é a mulher. Se de repente você precisa mandar o seu marido pra montanha para passar pelo processo e não sabe nem por onde começar, nos procure. A gente vai pegar na sua mão. Eu recebi já mensagem de algumas mulheres, a gente já ajudou algumas a subirem ali com seus maridos, a gente já tá recebendo esses testemunhos, já tem outras que a gente tá ajudando, a gente vai ver qual que é a próxima da sua casa, da tua região, a gente vai indicar ali, vai pegar na tua mão para te ajudar a passar por esse processo. Então contem com a gente aqui, nós somos amigas de Jesus, nós queremos você perto da gente, porque assim, pro céu, a gente quer ir de carreada, a gente não quer ir sozinho e a gente quer você com a gente, né, Maria? É isso aí, Vivi. Então, gente, comentem, compartilhem, mandem para todo mundo, aproveita esse conteúdo que está disponível para você, o testemunho de várias mulheres que já passaram por esse processo e estão sendo transformadas a cada dia. Então mande para alguém, convide alguém para assistir com você, comentem com todo mundo, se inscrevam em nossas redes sociais. É importante para a gente que vocês se inscrevam, apertem o sininho, que vocês sejam notificadas de novos conteúdos que a gente vai disponibilizando aqui no decorrer do tempo. Hoje nós estamos no 10º episódio. Amém. É uma honra receber você aqui, Miriam, em nosso estúdio. Muito que Deus especial. Continue abençoando a sua casa, a sua família. Amém. E que o seu servir seja sempre recebido por Deus com muito amor. Eu acho que Ele está muito feliz lá Glória de cima. E é isso. Amém. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, te proteja, te encaminhe, te direcione, você e a sua casa. Amém. Agradeço mais uma vez o convite. Vocês são muito especiais. Essa iniciativa é fundamental para o pós-montanha, né? Sim. Porque realmente não só os homens quanto as mulheres precisa dar uma continuidade, precisa alimentar esse sentimento tão bonito que eles
tem lá na montanha e esse projeto, tanto dos homens forjados quanto das mulheres forjadas, só dá continuidade a isso. Obrigada pelo serviço, realmente é muito especial. Que Deus continue abençoando vocês cada vez mais. Amém. Obrigada.